precisamos ter no nosso coração que nós vamos trazer para o Senhor. Amém? Às vezes as pessoas vêm com a expectativa de vir receber de Deus na igreja e isso é consequência. O amém diminuiu. Receber de Deus é consequência de vir entregar a Deus. Amém? Receber de Deus é consequência de entregar ao Senhor. Então, quando nós entregamos o nosso louvor, nossa adoração, quando nós nos entregamos para o Senhor, a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, ele recebe do Senhor. Amém? Então, é importante você entender isso e alinhar o teu coração nisso, para que você não venha com a igreja somente com uma expectativa de receber, mas venha com uma expectativa de se entregar. Amém? De dar o seu melhor para o Senhor, a sua melhor adoração. Talvez o seu culto seja a sua entrega. Talvez você fale assim: Senhor, o que eu tenho é a minha vida. Pronto, ela é suficiente para o Senhor. Amém? Se você entrega isso de todo o coração, Deus ele recebe isso também. E é importante você começar alinhando isso. Então, essa semana, irmãos, nós tivemos nosso culto na quinta-feira. Foi algo poderoso aqui na igreja. E eu quero convidar você, primeiramente, para que você nessa próxima quinta, nós temos as nossas quintas Power Up. E é importante a tua presença nas quintas-feiras. Os grilos falaram amém. A quinta-feira é importante a tua presença. Amém? Pastor, por que é importante? Porque se você... o diabo sabe que você só vem no domingo. Ele vai levantar alguma coisa para você faltar no domingo, tu fica 15 dias sem vir na igreja. E aí você fica às vezes 7 dias da semana ou 6 dias da semana escutando incredulidade, o diabo batendo, e você pega um dia da semana para vir adorar a Deus. Você deveria fazer isso todos os dias. Amém? Aí você pega, tem um incentivo, Deus te lembrando no meio da semana para que você possa também adorar a Deus, para que você possa fazer a sua entrega, para que você não fique na rotina. Então, Deus ele sempre te desperta no meio da semana para que você possa fazer isso. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar, irmãos, de algo que mudou muito a minha vida quando eu aprendi isso. E eu acredito que vai mudar a tua vida também. Eu acho que está muito alto. Pelo menos aqui em cima está alto. Não sei aí na frente, mas aqui em cima está alto. Para não ficar muito alto aí para o pessoal também. Amém? Algo que mudou a minha vida foi aprender sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Talvez você não escute muito isso, talvez nem durante a sua vida você vai escutar muito sobre isso, porque algumas pessoas, às vezes, elas não têm interesse, às vezes até de aprender sobre isso, mas o Espírito Santo tem nos condicionado para isso e tem nos movido para isso. Está muito bom, viu? Obrigado. Falando sobre esse assunto. Que assunto? Andar na graça e no favor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso, entender a graça e o favor de Deus. Quando você entende isso, você se coloca no seu lugar. Isso é maravilhoso quando a gente se coloca no nosso lugar, porque a gente entende quem a gente é. E andar na graça e no favor de Deus, nós precisamos saber o que é pelo menos isso. O que é graça e o que é favor, pastor? Algumas pessoas, elas têm algumas definições sobre graça de Deus. Alguém pode me falar que a graça é o quê? Favor imerecido. É o mais comum que as pessoas falam, que a graça é o favor imerecido de Deus. Amém? E é bem interessante isso, porque se nós usarmos graça é o favor imerecido, que a grande maioria usa, é interessante, mas nem todo mundo consegue compreender. Como assim, favor imerecido? A pessoa entende que não é por merecimento, que ela não merecia. Até aí tudo bem. Mas quando fala do favor, a pessoa não consegue às vezes compreender. Então eu quero falar nessa noite, trazer uma definição para você, como graça fosse um presente imerecido. Amém? Graça é um presente imerecido, ou seja, você não merecia, mas você recebeu um presentão. Amém? Então é mais ou menos isso que é a graça, é um presente imerecido. E nós, quando vamos estudar sobre a graça, a definição clássica da graça, que o pessoal fala que é um favor imerecido, eu gosto de usar como presente imerecido, porque fica melhor para que a gente possa entender que a gente não merecia aquele presente, mas a gente recebeu. Amém? O que é mais sobre graça? O que eu posso aprender mais sobre graça? É a disposição permanente de Deus de nos amar
perdoar, salvar, sustentar, mesmo sem a gente merecer. Deus te ama, Deus te salva, Deus te sustenta, Deus te protege, mesmo sem você merecer. Eu não sei se já temou isso em você, mas nós não merecíamos. Talvez você não merecia nem estar aqui nessa noite. De fato, nós todos aqui não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos. Mas o amor de Deus é tão grande que nós estamos. O perdão de Deus é tão grande que nós estamos. Deus nos sustenta, por isso nós estamos. Então olha para você ver que presentão é você poder estar cultuando aqui na igreja. Amém? Sabe, irmãos, valoriza isso, porque isso é a graça de Deus, você poder ter numa igreja, você poder estar cultuando ao Senhor. Existem países que, eu não sei se você sabe, nosso ministério é um ministério missionário, e a gente sempre recebe informações de missões em países que o pessoal tem muita dificuldade de pregar o evangelho. Jesus é falado às escondidas. Por quê? Porque se falar às claras, as pessoas morrem. Os missionários morrem. As pessoas não conseguem se reunir publicamente, livremente, como é aqui, aberto ao público. Não, tem que ser algo muito escondido e muito isolado, pontual, porque senão pessoas morrem. E às vezes você tem a graça de Deus, um presentão, e às vezes não valoriza. Sabe que às vezes eu vejo a igreja como algumas pessoas, e às vezes algumas pessoas dentro da igreja, como aqueles meninos mimados, filhinho de papai. Como assim? Não merece, mas tem as coisas. E aí desvaloriza aquilo que tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Tinha uma mulher que ela precisava de uma cura. E coisa que acontece aqui constantemente aqui na igreja. Mas uma mulher, ela precisava de uma cura. E aí ela pediu essa cura, pedindo para Jesus: olha, Jesus, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus pegou e falou assim: olha, não é lícito. Porque ela era samaritana, ela não era judia, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se você falar isso hoje, talvez alguma pessoa vai falar assim: nossa, que o pregador, o ministro, o pastor está chamando as pessoas de cachorrinho, e como que é isso? E levanta direitos humanos, direitos animais, direitos, né? E é perigoso o pastor ser preso porque falou isso. E Jesus falou isso aí. E aquela mulher, ao invés de ficar ofendida, ao invés de ela ficar mimada, ao invés de ela ficar rancorosa, ao invés de ela levar aquilo para o coração, muito pelo contrário, aquela mulher, ela pegou e falou assim: é sim, meu Senhor, é verdade, o Senhor tem razão, meu Senhor, porém, contudo, entretanto, os cachorrinhos também comem da migalha do pão que cai da mesa do seu Senhor. Olha que sabedoria. Irmãos, aquela mulher, ela trouxe para o hoje, para o agora, um milagre que não era para ela. Não era para ela, não era para o tempo dela, era para os judeus primeiro. Mas aquela mulher, ela teve um presente, diga graça. Um presente de Deus, o quê? A cura da sua filha, que não era merecido naquele momento para ela. Mas ela trouxe isso através da fé. Ela ativou a fé, ela não ativou a ofensa, ela ativou a fé. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado para você não estar com a mesa farta e você tá se lambuzando e você desmerecer o presente que Deus te dá. Amém? Por quê, irmãos? Porque nós não merecíamos ser sustentados por Deus, mas Deus nos sustenta. Nós não merecíamos andar em saúde divina, mas Deus dá saúde para mim e para você. Nós não merecíamos a proteção que Ele nos dá, mas Deus nos protege, Deus nos livra. Nós não merecíamos esse amor que Ele tem, mas Deus nos ama. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos salvou. Então valoriza, irmãos, esse presentão, essa graça de Deus sobre a tua vida. Então entender a graça é muito importante, porque você começa a se colocar no seu lugar. Agora, e o que é o favor, pastor? O favor é a manifestação visível da graça. Então, o que é o favor? É a manifestação visível da graça. É quando você vê a graça em operação. A gente vai falar algumas coisas sobre isso para que nós possamos entender. É como se a graça, eu trouxe isso para que eu possa tentar ilustrar o que significa a graça e o favor. A graça é mais ou menos como se você pega essa pista, essa BR aqui, a PE 90, e você tem a PE 90 toda asfaltada. É como se fosse a graça de Deus. Ela sai de um ponto e ela vai até outro ponto. E o que é o favor? É o carro que te leva para esse outro ponto. Então, você não fez o asfalto, você não comprou o carro,
mas Deus te convida, o Espírito Santo te convida para entrar nesse carro, você não paga nada e ele te leva de um lugar para outro lugar. O que é isso? É a graça e o favor em operação. Amém? Porque você ter a graça, irmãos, nós temos a graça do Senhor, mas essa graça, ela vai ter um favor, e esse favor é a manifestação visível. É você ver uma pessoa que entrou num lugar, e ela sai daquele lugar e ela vai para outro lugar. É bem interessante, pastor Júnior, ele gosta de colocar essa ilustração. A graça de Deus, ela vai te colocar em lugares que você, por sua habilidade, por seu mérito, você não conseguiria estar. A graça de Deus, ela vai abrir portas para você. Mas o que mantém essa porta aberta? A honra. A graça de Deus, ela te abre portas. O favor de Deus te conduz até um lugar onde as pessoas vão ver a graça de Deus. É mais ou menos assim, talvez a graça de Deus está acompanhando você na sua empresa. Talvez as pessoas olhem para você na sua empresa e falem assim, uau, aquela pessoa, ela não tem conhecimento suficiente para isso, só pode ser Deus. O que é isso? É a manifestação, é o favor de Deus visível, é a graça e o favor de Deus que está sendo manifesto na sua vida, na sua empresa, na sua casa. E as pessoas estão vendo, elas estão reconhecendo, porque as pessoas vão reconhecer o favor de Deus na sua vida. Qual que é a diferença prática aqui entre graça e favor? A graça, ela é espiritual, ela é eterna, ela muda quem você é diante de Deus. Então, a graça, ela é espiritual, ela é eterna e ela muda quem você é diante de Deus. Deus te olha e te favorece. Deus te olha e te favorece. Deus te olha e te presenteia. E o que é o favor, pastor? O favor, ele é visível, ele é externo, ele é circunstancial, ele muda como o mundo reage àquilo que Deus te deu. As pessoas conseguem visualizar a graça de Deus através do favor de Deus na tua vida. As pessoas conseguem ver, e um consegue ver na vida do outro, a graça e o favor. Ou a graça através do favor de Deus na tua vida. Isso é muito importante a gente saber isso. Porque a graça, irmãos, ela vai salvar você. E o favor vai promover você. A graça vai salvar você, mas é o favor que vai promover você. A graça salva, o favor promove. Amém? Outra coisa, a graça te sustenta, mas é o favor que te expande. A graça sustenta você e o favor faz você crescer. A graça te mantém de pé e o favor te leva além. A graça te faz ficar de pé, mas é o favor que te leva além, o favor que te faz caminhar. A graça é um presente merecido, salvação, perdão, vida nova. E o favor é a ação visível desse presente se manifestando em situações do dia a dia, como portas abertas, livramento, provisão. As pessoas conseguem ver isso. Eu consigo enxergar na minha vida, irmãos, quantas vezes Deus me favoreceu. Eu gosto de falar, eu trabalhei por muitos anos lá na cidade de Santa Maria do Cambucá, e eu lembro que quando eu entrei lá, eu entrei como um digitador, e eu fiquei algum tempo como digitador lá, trabalhando gratuitamente, querendo ajudar a cidade, e de repente entrou a graça e o favor de Deus. A graça de Deus sobre a minha vida, e as pessoas começaram a ver, e aí começaram a favorecer. Quem é esse rapaz? Eu não sei porquê, mas eu fui com a cara dele. Vamos promover. E começou. Ou seja, a graça de Deus, ela estava sobre a minha vida. Mas de repente, irmãos, o favor de Deus começou a ser ativado. Pessoas começam a olhar para você diferente. E elas começam a querer promover você. Clientes começam a olhar para você e falar assim, rapaz, eu não sei porquê, mas eu vim comprar com você. Pessoas começam a se conectar com você, eu não sei porquê, mas eu preciso estar perto de você. Eu não sei porquê, eu não sei o porquê, eu não sei o porquê. O que é isso? É o favor de Deus em operação na tua vida. É a graça de Deus em operação na tua vida. Sabe, irmão, se prepare, porque é um tempo da graça e do favor de Deus sendo manifesto na tua casa, na tua vida, na tua empresa. Se prepare. O que é a graça de Deus? É Deus querer salvar você, é Deus salvar você e Deus querer salvar toda a sua família. O que é o favor? É a tua família sendo salva, teus parentes sendo salvos,
as pessoas alcançando a Jesus. É o favor de Deus. É você ver, rapaz, o favor de Deus. Deus está me favorecendo. E eu lembro disso porque quando eu estava trabalhando lá na cidade de Santa Maria, porque com pouco tempo eu ascendi para cargos, para um secretariado, secretário de saúde, depois secretário de planejamento, e fui nessa esfera durante muitos anos, mas pessoas perguntavam para mim, você é o quê do prefeito? Pessoas perguntavam para mim, você é o quê dele? Eu falava, nada. Do prefeito eu não sou nada, mas eu sou filho de Deus. Você é o que do prefeito? Nada. Mas de Deus eu sou filho. E aí pessoas olham e falam assim, rapaz, é a graça de Deus sobre a vida dele. O que é a graça de Deus? O grande escritor, um grande homem de Deus, Scott Webb, ele define mais ou menos isso, que a graça é como uma tartaruga em cima de um poste. Quantos aqui já viram uma tartaruga em cima do poste? Você não viu não, né? Se você vê uma tartaruga em cima do poste, você vai pensar que ela subiu sozinha? Sim ou não? Não. Você vai pensar o quê? Alguém colocou essa tartaruga lá, é ou não é? Porque não é possível, é impossível uma tartaruga subir sozinha e ficar lá em cima do poste. É impossível isso. O que é a graça de Deus e o favor de Deus em operação? É eu e você como uma tartaruga em cima do poste. É pessoas olharem para mim, olharem para você. Ele não tem capacidade, ela não tem capacidade. Ele não merece, ela não merece. Ele não pode, ela não pode. Ele não é, ela não é. Mas Deus fez com que ele subisse. É a mesma coisa que as pessoas olharem para mim e falar assim, pastor, por que o senhor é pastor dessa igreja? A graça e o favor de Deus. Não é pelo meu mérito, irmãos. Não é por merecimento. Sabe, algumas pessoas elas querem crescer por merecimento, por mérito. E nós não vamos crescer por mérito e por merecimento. Nós vamos crescer quando a gente se colocar no nosso lugar. Que lugar? De entender e de receber a graça e o favor de Deus na nossa vida. Amém? Se prepare para receber a graça e o favor de Deus na tua vida. Se prepare para receber a graça e o favor de Deus na tua casa. Se prepare para receber a graça e o favor de Deus na tua empresa. Se prepare para receber nas tuas finanças. Se prepare porque Deus tem graça e favor para você. Não tem a ver com o nosso merecimento, irmãos. Não tem a ver o quanto de Bíblia que você vai ler. Não tem a ver o tanto de oração que você vai orar. Não tem a ver, é a graça e o favor de Deus. Porque se fosse por merecimento, irmãos, ninguém merecia. Nós não merecíamos. Mas a graça e o favor de Deus está em operação. Diga, está em operação. Diga, está em operação. Diga, está em operação. Diga graça. Diga favor. Diga graça é espiritual. Diga o favor é visível. Eu tenho alguns exemplos que eu quero compartilhar com você sobre graça e favor. A graça é mais ou menos como, vamos ler lá em Mateus capítulo de número 4, verso de número 18, para que a gente possa entender mais ou menos isso. Mateus capítulo de número 4, verso de número 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e lançavam as redes no mar porque eram pescadores, eram pessoas comuns, como eu e você. Talvez alguns aqui são agricultores, outros são costureiros, outros trabalham no comércio, outros são funcionários públicos, e pessoas comuns. Então, nós estamos vendo aqui duas pessoas que estavam trabalhando, e Jesus, ele estava andando. Verso de número 19, olha o que aconteceu. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. O que é isso, irmãos? Diga graça. Esses homens, eles não mereciam, irmãos. Eram trabalhadores comuns, eles não fizeram nada, eles nem conheciam Jesus. Eles não fizeram nada para isso. Mas a graça de Deus veio sobre a vida deles. E Jesus disse, olha, vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescador de homens. Isso é o quê? A graça de Deus. É o favor já? Não, é a graça de Deus. Porque eles não mereciam receber um presentão. O quê? De seguir Jesus. Sabe que o maior presente que você pode receber é seguir Jesus? É ser o seguidor de Cristo? Pense no presente. Verso de número 20. Então, eles fizeram o quê? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ou seja, eles se colocaram no seu lugar. Jesus chamou, vem e me segue, e eu vou fazer de vocês. A graça estava em operação, vou fazer de vocês. A graça em operação, eu vou fazer de vocês. Pescadores de homens.
E eles deixaram e fizeram o quê? Deram ouvidos à graça de Deus. Eles decidiram receber a graça de Deus. Sabe que nesses últimos dias, Deus está procurando bons recebedores. Porque a graça não é pelo que você faz, você precisa receber pela fé. Por que algumas pessoas elas ficam desconfiadas? Porque elas começam a olhar para a vida dela e ela vê, eu não mereço, e é verdade, você não merece, mas aquele que tem Jesus Cristo, ele merece por causa de Jesus. E aí a graça de Deus que está em Jesus vem sobre você e você passa a merecer. E quando você entende isso, você se coloca no seu lugar. Que lugar? Em Cristo. Diga em Cristo. Diga em Cristo. Diga em Cristo. Esses homens, eles se colocaram aonde? Qual o lugar, a posição dele? Em Cristo. Seguiram a Jesus? Em Cristo. Verso de número 21. Passando diante, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Diga graça. Mais uma vez, irmãos, a gente vê pessoas sendo chamadas, pessoas que estavam trabalhando, pessoas comuns. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você se ache uma pessoa comum. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te chamando nessa noite. Talvez você ache que você não merece. Ei, Deus está te chamando nessa noite. Talvez você está achando que você não pode. Ei, Deus está te chamando nessa noite. Talvez você pense que você não é, mas Deus está te chamando nessa noite. Não importa, irmãos, a tua profissão, não importa como você foi criado. Jesus não perguntou para ele, e aí? Você está bem, você não está, você foi criado, como é que você foi, como é que está as suas finanças, como é que não está. Ei, a graça de Deus, ela chama você mesmo, você sem merecer. É um presentão, é um presente de Deus. Então, nós vemos aqui a graça em operação. E qual é o favor de Deus, pastor? Vamos lá em Atos capítulo de número 2, verso de número 41. A graça de Deus é Pedro, Tiago, João, serem chamados por Deus. É só a graça de Deus, irmãos, porque eles não mereciam. Assim como eu também não merecia, assim como você não merecia. E o que é o favor de Deus? É a manifestação visível da graça de Deus. Como assim? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que é o favor de Deus? O que é a graça de Deus, pastor? É Jesus chamar Pedro para o ministério. E o que é o favor de Deus? É Pedro pegar a palavra e mais de 3.000 almas se converterem. É Pedro ser usado por Deus. Sabe, a graça de Deus vai chamar você. E o favor de Deus vai colocar você em movimento. Lembra do carro? A graça de Deus é como se fosse a pista. Mas o favor de Deus vai te colocar em movimento. Vai te colocar num carro. Vai colocar velocidade em você. E você vai fazer coisas que na sua capacidade você não conseguiria. Na sua capacidade. Na capacidade de Pedro. Pedro não conseguiria alcançar mais de 3.000 almas na sua primeira pregação. Mas a graça e o favor de Deus fizeram com que ele conseguisse. É o favor de Deus em operação. Sabe que tem coisa que está acontecendo na sua vida? É a graça e o favor de Deus. Às vezes você pensa que é você, né? Porque você é inteligente, porque você é desenrolado, porque isso, porque aquilo, né? É não, irmão. Se não fosse a graça e o favor de Deus na tua vida, ai de nós. A graça e o favor, eu estou mostrando para você na prática o que é graça, o que é favor. Graça é Jesus chamando, e o favor é Deus usando Pedro para alcançar vidas. É a manifestação visível do chamado de Pedro. Mais um exemplo de graça e favor. Graça de Deus, João capítulo de número 21, verso de número 15. Vamos ler, João 21, 15. A graça de Deus sendo manifesta. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta meus cordeiros. Verso de número 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso de número 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é a graça de Deus? É Pedro ter negado Jesus, e Jesus ir lá e restaurar a vida de Pedro. O que é a graça de Deus? É você ter negado Jesus, às vezes, diante das pessoas, ou diante de situações, e é Deus não jogar você fora. É Deus falar: eu continuo te amando. É Deus falar para você. Eu gosto de usar essa expressão aqui na igreja, quando pessoas erram, e pessoas erram, pessoas erram, e pessoas erram,
Amém? Quando você lida com pessoas, você vai entender isso. Pessoas erram. E é bem interessante que eu falo para as pessoas aqui, os líderes, as pessoas aqui, eu falo, olha, quando uma pessoa erra, você não joga a pessoa fora. Quando uma pessoa erra, você não joga a pessoa fora. Você faz o quê? Quando uma criança está lá, um bebezinho, ele faz a caquinha lá nas fraldas. Você faz o quê? Você joga a criança embora? Fora? É assim? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos, nós não fazemos isso. Nós fazemos o quê? Nós limpamos a caquinha, não é assim? Ele não consegue se limpar, é um bebê. Então nós ajudamos aquele bebê a se limpar, ou a limpar ele. Então nós limpamos, passamos água, a palavra, né? Água, limpeza. Aí vem um talquinho, né? Para deixar o negócio cheiroso. E aí a gente troca a fralda e joga o que fora? A sujeira. Irmãos, nós não jogamos as pessoas fora, nós jogamos a sujeira fora. Ei, na tua vida, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não joga você fora. Mas nessa noite Ele quer que você e eu joguemos a sujeira fora. Quando pessoas errar com você, irmãos, você não joga a pessoa fora, você joga a sujeira fora. Amém? E aí depois está preparado de novo. Vai errar de novo? Sim ou não? Possivelmente sim, irmãos. E aí você faz o quê? Foi o que Pedro falou, irmãos. Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão? Aí Jesus disse, 70 vezes 7. Num dia. Isso, irmãos, é o quê? É a graça de Deus. É Jesus falar, perdoa. E o que é o favor? É você e eu perdoar. É a manifestação da graça de Deus. Quando eu e você, irmãos, nós perdoamos aqueles que erram conosco, o nome disso é a manifestação do favor de Deus. A graça de Deus em operação através do favor de Deus, favorecendo pessoas que não mereciam. Eu não estou falando que pessoas não erraram, estou falando de pessoas que erraram, mas não mereciam. Mas a graça e o favor de Deus entra em operação. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um exemplo. Agora, de favor. O que é a graça de Deus? É Pedro negando Jesus e Jesus indo atrás de Pedro, querendo restaurar a vida de Pedro. E o que é o favor? Atos capítulo de número 3, verso de número 6. Vamos falar do mesmo Pedro? Graça de Deus, Pedro negou a Jesus 3 vezes, irmãos. Pessoas perguntaram, ei, você andava com ele? Você fala com ele? Ele falou, não, eu não conheço não. Negando Jesus. Aí vem Jesus, restaura Pedro 3 vezes, a graça de Deus restaurando a vida de Pedro. E que é o favor? Em Atos capítulo de número 3, verso de número 6. Pedro, porém, disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Verso de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso de número 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O que é isso? É o favor de Deus em operação. Era um homem que não merecia, tinha negado Jesus, irmãos, mas a graça de Deus veio. E o favor em operação é aquele homem, aquele mesmo Pedro que negou a Jesus, ele orando pelo enfermo e esse enfermo sendo curado. É o favor de Deus através da sua vida. Ei, Deus quer usar você. Ei, Deus está favorecendo você para usar você. Deus perdoou você para que você possa alcançar outras pessoas. Deus perdoou você para que a graça e o favor de Deus possa estar em operação na sua vida, para que você possa alcançar a outros. Amém? Mais um exemplo, irmãos, a graça de Deus. Atos capítulo de número 2, verso de número 1. Nós não merecíamos, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós merecíamos o Espírito Santo. É santo, é santo, é santo. Eu e você não merecíamos carregar algo santo dentro de mim, dentro de você. Porque o Espírito de Deus é santo. O Espírito Santo, nós não merecíamos. Mas olha para você ver a graça de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso de número 2. Pode ir até o verso de número 4, se eu não me engano. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído entre eles como língua, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso de número 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O que é isso? A graça de Deus sendo derramada na humanidade. Nós não merecíamos o Espírito Santo de Deus, mas a graça de Deus veio sobre mim,
e sobre você, veio sobre a igreja, veio sobre a humanidade, a graça de Deus. E o que é o favor, pastor? 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 14. 2 Coríntios 13, 14. O favor de Deus, a manifestação visível de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 13, 14. 13, 14. Deixa eu anotar aqui. É o último versículo, do último capítulo e último versículo. 13, 14. Ok, 13, 13, isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, com todos, com todos, com todos, com todos. Isso é o quê? Favor de Deus em operação. É a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Irmãos, nós não merecíamos essa comunhão, mas a graça de Deus fez com que o Espírito Santo estivesse sobre nós. E o favor de Deus faz com que nós tenhamos comunhão com Ele. Nós não merecíamos, irmãos, ser consolados, mas por conta da graça de Deus que nos deu o Espírito Santo me consola e te consola. O Espírito Santo te conforta, o Espírito Santo te guia. Por quê? Favor de Deus. Quando você está triste e vem aquela voz te lembrando de um versículo, ei, você é mais do que vencedor. O que é isso? É o Espírito Santo, é o favor de Deus em operação na sua vida. É o Espírito Santo falando para você assim, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Ei, se anima, ei, se alegra, ei, deixa disso, ei, perdoa. O que é isso, irmãos? É o favor de Deus. É a graça de Deus que nos deu o Espírito Santo e o favor de Deus em operação, na minha e na sua vida. Ei, reconheça a graça e o favor de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Sabe quando nós entendemos isso, irmãos? A nossa vida ela começa a fazer sentido. Nós começamos a entender que nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. E aí começa a ter uma vida diferente. Graça é o convite, o perdão, a presença de Jesus. E o favor são os resultados visíveis, milagre, provisão, livramento de Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós estamos preparados para ir para esse segundo ponto, que nós vamos fechar com isso aí, é como ter a graça ou como perder a graça e o favor de Deus. Porque da mesma maneira que você pode receber a graça e o favor, você pode perder a graça e o favor de Deus. Então é importante você saber também, para que você não perca a graça e o favor de Deus. Você já viu aquelas pessoas que são chamadas desgraçadas? Aquilo é um desgraçado. Talvez você até usou essa expressão, aquilo é um desgraçado. O que é que você está querendo falar? Que aquela pessoa é ruim, né? Sim ou não? Mas por quê? Porque uma pessoa, irmãos, que não está debaixo da graça de Deus, ele é um desgraçado. Se não tem a graça de Deus, tem desgraça. Quantos aqui querem estar debaixo da graça do Senhor? Então precisa entender para ficar debaixo. Porque a graça do Senhor, irmãos, ela é importante sobre a nossa vida. Primeira coisa, João capítulo de número 1, verso de número 16. João 1, 16, vamos ao 16 e 17. Aonde está a graça do Senhor? Né? Como eu posso ter a graça do Senhor? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós, verso de número 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Então a graça ela vem por meio de Jesus. Não tem como você receber a graça se não for por intermédio de Jesus. Esse que é o problema. Tem pessoas que querem ser uma pessoa que tem a graça de Deus, o favor de Deus, mas sem Jesus. Isso não funciona. Porque a graça de Deus e o favor de Deus, eles vão ser por intermédio de Jesus. Porque nós, irmãos, sem Jesus nós não merecemos. Com Jesus nós passamos a merecer, porque nós estamos em Cristo. Mas sem Jesus nós não merecemos. Então eu preciso entender que eu preciso de Jesus. É uma das coisas que nós precisamos entender. É fundamental, eu preciso de Jesus. Segunda coisa, Tiago capítulo de número 4, verso de número 6. Para que eu possa manter a graça sobre a minha vida. Para que eu não perca a graça de Deus sobre a minha vida. É uma palavra chamada humildade. Diga humildade. Diga humildade. Olha para quem está do teu lado e diga assim, humildade.
Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Dá graça a quem? Quem é que tem a graça de Deus? Quem? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta aí, você tem a graça de Deus? Porque se tem a graça de Deus, precisa andar em humildade. Amém? Amém, irmãos? Amém? Terceira coisa, Provérbios capítulo de número 3, verso de número 3. Obediência. Diga obediência. Diga temor ao Senhor. Isso traz a graça para a nossa vida, mantém a graça na nossa vida. Vamos ler Provérbios capítulo de número 3, verso de número 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Verso de número 4. E acharás o quê? Graça e boa compreensão diante de Deus e dos? Diante de Deus e dos? Diante de Deus e dos? Mas isso é para quem é humilde, irmãos, e para quem tem temor de Deus. Se você não tem humildade no seu coração, se você não tem temor de Deus, isso não acontece com você. Não tem favor diante de Deus e nem diante dos homens. E pense numa coisa ruim, é você não ter o favor diante de Deus e nem diante dos homens. É uma coisa terrível, irmãos. Terrível. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Verso de número, vamos ver o quarto. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 16. Mas algo que eu preciso manter na minha, para que a graça de Deus esteja na minha vida, para que a graça de Deus permaneça na minha vida. Hebreus 4,16. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Existe um trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, perseverança e fé. Eu preciso ter perseverança e fé. Uma pessoa sem perseverança, uma pessoa sem fé, é uma pessoa desgraçada. Uma pessoa que não tem a graça de Deus. Porque todos aqueles, irmãos, que eles têm a graça de Deus, eles perseveram. Eles perseveram. Eles perseveram. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Irmãos, pense numa coisa que a graça traz para mim e para você: misericórdia. A graça traz misericórdia. E o favor de Deus faz com que os homens tenham misericórdia de você. A graça de Deus te dá misericórdia. Agora, o favor de Deus faz com que... Lembra que é diante de Deus e diante dos homens? Diante dos homens, o favor vai ser manifesto também com misericórdia sobre a tua vida. A Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão o quê? Porque tudo que o homem planta, o homem... Quem planta misericórdia, colhe. Quem planta acusação, colhe. 5. Amor e misericórdia. Quem libera perdão e pratica misericórdia, anda no fluxo da graça. Quem pratica o amor, quem pratica o perdão, ele anda no fluxo da graça. Amor e misericórdia. Se você não ama, irmãos, as pessoas, a Bíblia diz, Jesus falando, olha, os meus discípulos, aqueles que são meus, serão reconhecidos pelo amor. Então, se você não ama, eu não amo, não tem problema. Está escrito que os discípulos serão reconhecidos pelo amor. Se você não ama, você já está falando quem você é. Porque está escrito na Bíblia. E agora eu quero, só para a gente fechar aqui, para que você não perca a graça e o favor de Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 29. Como que você ou alguma pessoa pode perder a graça e o favor de Deus? E quanto mais severo castigo julgais, vós serás considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, negar a Jesus é perder a graça de Deus, porque a graça de Deus vem por Jesus. Então, quando nós negamos a Jesus diante de Deus e diante dos homens, nós estamos negando a graça de Deus. Negar a Jesus
é negar a graça de Deus. Está escrito, irmãos, não sou eu que estou criando isso, não sou eu que estou inventando, não é a igreja Verbo da Vida. Está escrito na Bíblia. Quantos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou contém a palavra de Deus? Amém? Então tem que ter um temor sobre isso, porque falar assim, rapaz, está escrito na Bíblia, então que se eu nego Jesus, eu não tenho a graça de Deus, você perde a graça de Deus, o favor de Deus. Outra coisa que faz com que pessoas percam a graça de Deus e o favor de Deus, orgulho e autossuficiência. Orgulho e autossuficiência. Orgulho e autossuficiência. Vamos relembrar aqui a Tiago 4,6. Orgulho e autossuficiência faz com que pessoas percam a graça de Deus. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao... Irmãos, se Deus resistir você, tu acha que tu vai conseguir ir até onde? Na tua força, no teu braço? A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Não é assim? Resistindo Deus, irmãos, quem é que vai conseguir passar dele? Se Deus colocar a mão assim, você pode ser o tampa. Você pode pensar que você tem o maior conhecimento. Você pode pensar que você tem todo o dinheiro do mundo. Você pode pensar que você é o mais forte. E eu te falar uma coisa para você. Se Deus resistir você, você não sai do canto. Porque Deus resiste o soberbo, irmãos. A soberba paralisa pessoas. Paralisa o fluxo da graça. Paralisa o favor de Deus. Ei, ninguém gosta, irmãos, de favorecer soberbo. Pessoas que são soberbas. Talvez, na empresa, se você for dono de uma empresa, talvez o teu funcionário ele te tolere porque você paga o salário. Mas se você for soberbo, tenta fazer com que ele faça alguma coisa de graça para você, para ver se ele faz. Por quê? Não tem favor, não tem graça. Se ficar 1 minuto a mais, ele vai cobrar hora extra. Porque não tem graça, não tem favor. Mas aqueles que são humildes, irmãos, por exemplo, empresários, quando você fala assim, rapaz, alguém pode ficar, eu. Por quê? Graça? Não, eu fico de graça. Eu fico de graça. O que é isso? O favor de Deus em operação, irmãos. Mas isso é para quem é humilde. O soberbo tem a sua vida paralisada. O soberbo paga um preço caro. O soberbo tem uma desgraça. É desgraçado. Não tem a graça de Deus. É resistido. Deus resiste. Irmãos, pensa numa coisa ruim. É Deus resistir. É como se o céu fosse de bronze, né? A pessoa ora, Deus não responde. Tudo que faz dá errado. É o quê? Resistência. Precisa voltar ao fundamento da humildade. Outra coisa, pecado não tratado. Isaías capítulo de número 59, verso de número 2. Se você não tratar o pecado, se você continuar com um pecadinho de estimação, você perde a graça e o favor de Deus. Por quê, irmãos? Talvez não está na moda de falar de pecado nas igrejas hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós não andamos na moda. Amém? E nós aqui, irmãos, nós falamos, você precisa tratar, nós precisamos, e eu vou me incluir no meio, nós precisamos tratar todos os pecados, inclusive aqueles que as pessoas não sabem que você tem. Vamos lá? Isaías, capítulo de número 59, verso de número 2. Isaías 59, 2. Vamos ler aqui para você ver. Mas as vossas iniquidades, está falando de mim e de você, fazem separação entre vós e o vosso Deus, ou seja, desconexão da graça, desgraçado, é o que faz? As nossas iniquidades, o pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça. Coloca na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vamos ver o que fala sobre isso. Pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. Aí tem gente que quer colocar a culpa em A, a culpa em B, a culpa em C, a culpa é do governo, a culpa é do pai, da mãe, a culpa é do outro. Não. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Quer estar próximo de Deus? Pare de pecar. Simples. Para de pecar. Amém? Amém, igreja? Você está aqui? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas... Olha aí o segredo, e talvez de você falar assim, Deus não está ouvindo minha oração. Deus não está ouvindo aquilo que eu estou pedindo. Deus não está ouvindo aquilo que eu estou falando. Olha aí, ó. Para de colocar a culpa em Deus e começa a olhar para você se você não está em pecado. Se você não está pecando.
Porque se tiver, é só você parar de pecar que Deus ouve a sua oração. A graça está disponível. Amém? O favor de Deus está disponível. Mas para que você não perca a graça de Deus, o acesso à graça de Deus, que é através de Jesus Cristo, você não pode continuar mais pecando. Porque não dá para você continuar. Evangelho é transformação. Não dá para você falar que eu estou com Deus e continuar servindo os desejos da carne. Não dá. Os dois não andam juntos. Outra coisa que faz com que a gente perca a graça de Deus, a ingratidão. Pessoas ingratas, irmãos, elas perdem a graça e o favor de Deus. Isso é comum entre as pessoas. Pessoas, quando são ingratas, elas perdem a graça e o favor de Deus. Isso diante de Deus e diante dos homens. Várias vezes eu estou andando na rua e é que a gente já é tratado com isso, né? E às vezes a gente está de carro e a gente para e a gente dá passagem para outras pessoas passarem e tem gente que agradece, muito bom, e tem gente que nem agradece, ingrato. Eu não faço para receber gratidão, mas aquela pessoa, certamente, no dia que ela precisar, ela não vai ter a graça e o favor de Deus sobre a vida dela. Já ao contrário, irmãos, muitas vezes eu estou andando na rua e eu piso o pé, às vezes, na rua, para atravessar, um carro para. Aí o Espírito Santo me lembra, é porque você faz isso. A graça e o favor de Deus está contínuo na tua vida. Ingratidão, irmãos. Quantos aqui gostam de favorecer pessoas ingratas? Ninguém. Ninguém. Ou seja, não tem a graça de Deus, não tem favor de Deus. Você não gosta de fazer favor para quem é ingrato. E muitas vezes você pode demonstrar ingratidão de várias maneiras. Várias formas, às vezes, as pessoas demonstram a ingratidão. Então é importante você entender que ingratidão tira você da graça de Deus. Então seja grato. Amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por você existir. Seja grato, irmãos. Seja grato à comida que você come. Seja grato à roupa que você tem. Seja grato à casa que você mora. Seja grato porque você tem saúde divina. Seja grato, irmão. Seja grato à igreja que você tem. Seja grato por estar ouvindo essas verdades. Seja grato, irmão. Pense numa coisa ruim, irmãos. É você trabalhar e você estar num ambiente com pessoas ingratas. Pessoas que não têm gratidão. E para fechar, a desonra tira pessoas da graça de Deus. A desonra, ou desonrar pessoas e princípios que Deus estabeleceu, seja através dos pais, dos líderes ou de alguma aliança, bloqueia, corta o fluxo do favor de Deus. Desonrar as pessoas, desonrar pai e mãe, vai cortar o fluxo da graça e do favor de Deus. Você vai começar a ver o pai e a mãe falando assim: também não vou fazer mais isso, deixa ele. Dor de barriga não dá uma vez só. Aí a criança pega: pai, mãe, eu quero fazer isso aí. Não. Não. Mas, não. Por quê? Perdeu, irmãos, a graça e o favor. A desonra. Desonrar pai e mãe, desonrar a autoridade, desonrar no trabalho. Aí tem pessoas que desonram o patrão, desonram a autoridade, e aí depois quer uma folga. Quer uma ajuda, quer isso, quer um adiantamento, quer aquilo outro. Não tem, irmãos. Desonra. Aí o que precisa fazer? O contrário disso, honrar. Amém? Honre. Irmãos, é muito melhor você honrar as pessoas. Mas se a pessoa está errando, aí é um problema dela. O erro não parte de você. Você está diante de Deus e diante dos homens com graça e favor. Amém? Vem para cá o louvor, nós vamos fechar com isso aqui. Fazendo um resumo para você. Graça é recebida pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. E a graça ela é alimentada pela humildade, vivida em obediência. Então, quando você tem humildade e vive em obediência, a graça de Deus, ela tem força na tua vida. E o favor de Deus, pastor, ele é atraído através da honra, temor a Deus e uma vida íntegra.
o favor de Deus, ele entra em operação. É como se o carro tivesse com a porta aberta, a estrada está pronta, e o favor de Deus, como que faz para você entrar nesse carro? A honra atrai você, a honra te chama. Ei, entra aqui no carro, que nós vamos caminhar mais rápido. Ao invés de você ir andando, eu vou levar você, eu vou conduzir você. Ei, você nem precisa pagar a viagem, você não precisa pagar o combustível. O favor de Deus é atraído pela honra, pelo temor de Deus. Ei, quando você tem temor de Deus, é como se o Espírito Santo estivesse dirigindo o carro. Ele fala: meu querido, você que tem temor de Deus, vem para cá, porque eu vou conduzir você por um caminho mais confortável. Você não vai precisar caminhar tanto a pé para chegar aonde eu quero levar você. Você pode chegar mais rápido. O favor de Deus, ele é atraído através de uma vida íntegra. Quando você tem integridade, as portas desse carro se abrem para que você entre. Por quê? Integridade. Vamos ficar de pé. Não perca a graça por orgulho, pecado, ingratidão ou rejeição a Jesus Cristo. A graça é a herança, e o favor de Deus é a consequência disso. Você tem uma herança, diga: eu tenho uma herança. A Bíblia fala que nós temos o Novo Testamento, ou seja, tem uma herança para mim e para você. E a graça de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus é essa herança. E o favor de Deus é a manifestação visível dessa herança. A graça de Deus é Deus te perdoar. E o favor de Deus é você estar aqui hoje perdoado. A graça de Deus é Ele te amar mesmo sem você merecer. E o favor de Deus é você aqui sendo amado por Deus. A graça de Deus é Ele te dar saúde divina, é Ele te curar. E o favor de Deus é você estar aqui sarado e curado. É a manifestação da cura, como nós vemos aqui na igreja. Isso é o que? O favor de Deus, que veio através da graça. Pegue suas mãos. Quero declarar sobre a tua vida. Por esses dias, a graça de Deus e o favor de Deus vão se manifestar sobre a tua vida. A graça de Deus não é pelo seu merecimento, mas você vai ver o meu favor ser um manifesto na sua vida, diz o Senhor. Você vai ver o meu favor abrindo portas aonde as portas estão fechadas. Você vai ver o meu favor abrindo portas aonde existem muralhas. Você vai ver o meu favor curando, o meu favor salvando, o meu favor te favorecendo, o meu favor te prosperando. Ei! A graça de Deus está disponível. Deus está nessa noite favorecendo você. Deus nessa noite está favorecendo você. Pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu não sei o porquê, mas eu quero fazer negócio com você. Eu quero ouvir você. Eu quero que você ore por mim. A graça de Deus e o favor de Deus. A graça e o favor de Deus. A graça e o favor de Deus. Tem alguém aqui que está com algum sintoma de enfermidade, alguma doença, e nessa noite crê que a graça de Deus, a cura de Deus está disponível, e crê que o favor de